bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o Doutor Ayata, para colocar um vídeo aí no canal. Hoje não vou fazer aquelas brincadeirinhas que eu costumo fazer sempre, devido à necessidade de bom siso no vídeo, não que os outros não demandem isto, mas hoje vou evitar, porque vou tratar de um tema que tem sido perguntado a mim no meu canal aí, e até também com as poucas pessoas com quem eu falo no WhatsApp, de o que o futuro reserva para o mundo do esporte, do tiro esportivo, num contexto geral. Quero dizer que é uma opinião pessoal e quero desde já dizer que o que eu penso não tem que ser unanimidade, nem tem que ser a fórmula. E compartilhar com vocês um segredo da minha vida. Eu cresço e aprendo muito mais com as divergências do que com as convergências. Porque quando alguém pensa diferente de mim, ele me emula a pensar se a vertente de pensamento dele não é melhor do que a minha. E como uma pessoa que busca aperfeiçoamento, toda vez que um argumento se torna melhor do que o meu, eu mudo o meu jeito de pensar e me aperfeiçoo. Portanto, o vídeo é apenas a ótica do Dr. Ayata. Esta frase pode te ajudar muito a se conduzir no seu processo de vida e como atirador desportivo. E é bem verdade que muitas pessoas não querem ouvir a nossa opinião. Querem que nós falemos aquilo que elas entendem que deveria ser a nossa opinião. E quando a gente fala algo que destoa, nos criticam, nos rotulam e até muitas vezes nos adjetivam das piores formas por não saberem entender algo que lhes seja contrário nos propósitos e projetos que têm de vida. Este princípio da ética aristotélica é uma das maiores verdades da vida social. Foi defendido e corroborado por diversos filósofos e no Iluminismo teve a sua culminância e a sua derrocada. Ele diz que nós não deveríamos ser guiados por leis, e sim pela ética. Mas como não conseguimos sermos éticos, faz-se necessário que se imponham leis sobre nós. Em outras palavras, o que é isto? A ética me leva a entender que eu não devo furar o sinal vermelho. Mas muitos motoristas furam. Então criou-se uma lei de que ao furar o sinal vermelho eu serei penalizado. Para quê? Para que, tendo medo da penalização, o homem faça por leis aquilo que ele não fez pela ética que lhe deveria caber naquela situação. Assim o é em diversos aspectos. Então nós não deveríamos reclamar tanto das leis, porque não conseguimos ter uma sociedade, na maioria das vezes, ética. E ainda que as leis nos doam, elas muitas vezes são necessárias para o nosso comportamento social. Como o cerne do assunto do vídeo é o direito do uso desportivo das armas e da prática do esporte do tiro, falaremos mais concisamente, focadamente sobre esse tema. Fica aí a pergunta: armas matam?
armas não matam, pessoas matam. A arma é apenas algo do qual uma pessoa má lança mão para dar cabo ou dar materialidade à sua maldade. Para responder isto, sendo imparcial e não parecendo que estou advogando a favor do tiro esportivo, eu quero antes dizer uma coisa muito interessante sobre o conceito de risco. Risco é tudo aquilo que circunda qualquer operação ou atitude que é exercida sem o determinado cuidado, sem a determinada prudência e sem a determinada perícia. De forma que riscos podem ser extirpados com a devida manipulação dentro dos critérios de perícia, de cuidado e de responsabilidade. Por exemplo, mexer na rede elétrica pode e representa riscos, mas a perícia do eletricista elimina os riscos e faz com que essa atividade se torne segura. Portanto, arma só representa risco em mãos erradas, em mãos onde não há perícia, em mãos onde não há responsabilidade e onde não há maturidade. Gozando dos mecanismos corretos, ela não representa risco algum. Se minimiza o risco, levando o indivíduo à consciência de que ele precisa de ter maturidade psicológica, social, autocontrole, inteligência emocional e técnicas e conhecimentos apropriados, dos quais, lançando mão, uma arma não traz nenhum risco quando manipulada. Portanto, se nela há riscos em 90% das atividades humanas também. Há um ditado que diz que as 3 coisas mais fáceis de se fazer é, primeiro, pedir que alguém faça por você. Segundo, pôr defeito no que o outro faz. E terceiro, ser vítima daquilo que você não fez e não procurou fazer. A responsabilidade do tiro esportivo de defender essa bandeira, de convencer as pessoas de que ele é bom, de que nele não cabe o estigma da maldade, é responsabilidade de cada um de nós. Do que cada um de nós posta nas redes sociais, do que como nos manifestamos quando somos confrontados, do que fazemos quando estamos com as nossas armas nas mãos, do que elas representam no nosso comportamento e da forma como nós nos posicionamos como comunidade do tiro. E eu vou terminar esse tópico aqui falando uma coisa. Já diziam os antigos que uma atitude vale mais que 1000 palavras. Esse termo aí atrás, Duralex, Sedlex, em linhas gerais quer dizer dura é a lei, mas é a lei. Nós, como esportistas, nós sentimos muitas vezes no sistema que há uma dureza em relação à liberdade que nós achamos que poderíamos exercer ou ter para praticar melhor o nosso esporte. Mas as leis estão aí colocadas, são duras, mas é a lei. Entramos então numa dualidade existencial entre o que eu quero, o que eu penso e o que socialmente me é permitido.
Se isto é injusto ou não, é uma discussão que não pode ficar só dentro dos nossos ambientes esportivos. O tiro já era para ter amadurecido na pessoa das empresas que produzem armamentos, daquelas que produzem munições, dos grupamentos humanos que praticam, representando inclusive seus países em lugares fora. Já era para ter havido uma coesão, um sentimento que mostrasse, sobretudo em expressividade numérica, de que há necessidade de se contemplar esse segmento esportivo e de segurança com leis que atendam aquilo que é o nosso anseio. Agora, o que não se pode fazer é amanhã entendermos que, sendo insurgentes, chegaremos a qualquer fim comum. Então, temos que saber nos condicionarmos dentro daquilo que a lei nos permite, porém, reivindicando através de meios legais, de agremiações, que se expressam através de governantes, que eles reivindiquem por nós a atenção que queremos ter deles. Porque, querendo ou não, dura é a lei, mas é a lei. O poeta romano Juvenal, no século I da nossa era, disse essa frase aí: quem há de vigiar o vigia? Porque ele dizia o seguinte: todos nós dormimos e entendemos que aquele que zela pela nossa segurança, em quem nós repousamos esperando que ele nos guarde, nos vigie, que ele não vá dormir, que ele vai estar atento a tudo à nossa volta, e nós dormimos, mas quem fica olhando se ele realmente está vigiando? Quem há de vigiar o vigia? Essa frase tornou-se emblemática para o mundo político, porque nós elegemos uma série de cidadãos que nos representam. Agora é vigiar através de reivindicações justas. Somos hoje um grupo numeroso, temos expressividade como bancada esportista para reivindicar e vigiar se eles estão levando as nossas pautas adiante. Dizem os sociólogos que o esporte é a língua universal que une as nações. Mesmo em épocas de guerra, nações beligerantes entre si entram numa partida, por exemplo, de futebol, de basquete, e disputam entre si, e o ganhador recebe os cumprimentos do vencido, o abraço. Sobem nações que se opõem em guerras num pódio, onde às vezes a nação opressora fica em segunda e a nação oprimida em primeira, e eles se cumprimentam e se abraçam. Porque o esporte tem essa condição de unir as pessoas, não para competir quem é superior, mas quem num determinado momento teve mais talento e mais técnica. E existe o esporte do tiro esportivo. E nós precisamos de estender esta visão, mostrando que o tiro é sim esportivo, que ele trabalha concentração, que ele trabalha equilíbrio, que ele trabalha respeito, responsabilidade, que ele é o único esporte que pode ser praticado em todas as faixas etárias. E aí vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa de 70 anos jamais pode ser um pugilista, não pode ser um maratonista, mas pode ser um atirador desportivo.
Nunca você vai ver no esporte um garoto de 16 anos disputando com um de 25 anos, por exemplo, uma corrida, porque não há compatibilidade física para aquilo, mas no tiro há, porque o tiro horizontaliza as oportunidades e a capacidade de competir. Então o tiro é um esporte, e como todo esporte, ele traz divisas nacionais, ele traz socialização, ele traz visibilidade regional. Então o tiro esportivo, qual é a maior demanda dele agora? É mostrar que ele é maduro como uma entidade e que ele traz benefícios. E encerrando, é o esporte com menor grau de lesão de todos os esportes que existem. O futebol lesiona mais, toda partida de futebol costuma sair um lesionado na maca. O vôlei lesiona os joelhos muitas vezes, a ginástica lesiona diversos órgãos, mas o tiro esportivo não traz nenhuma lesão se praticado responsavelmente. Portanto, o tiro tem uma bandeira extraordinária para ser levantada. Há que se fazer valer e entender o valor intrínseco que ele tem para aqueles que o praticam e para a nação nos seus dividendos internacionais. A comunidade do tiro, que é responsável por empunhar a bandeira do esporte, nunca estimulou e jamais estimulará o uso ilegal das armas. Existem meios para você se legalizar. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas vale a pena. Todo clube de tiro que eu conheço, todo atirador desportivo que é raiz, ele anda legalizado, ele cumpre leis, ele é um cidadão exemplar. Ainda que com as leis ele não concorde plenamente, ele as cumpre, esperando que em determinado momento elas venham a coadunarem mais com aquilo que ele pretende. Mas ele é um cumpridor das leis. Portanto, tire o seu CR, procure as certidões que são necessárias, faça todos os testes, vá a um clube, se filie, procure um que caiba no seu bolso e ande dentro da lei, porque a lei nenhum dano traz àqueles que andam à sua sombra. Ela pode muitas vezes parecer injusta em muitas coisas conosco, mas ela protege. Então, estando dentro da lei, você estará protegido. Pode ser que nos aguardem aí algum tipo de limitação maior. Isto não quer dizer a extirpação do esporte. Isso não quer dizer uma imposição para que amanhã não possamos exercer o nosso direito esportivo. Mas quer dizer uma oposição um pouco mais contundente às vezes. Então nós precisamos estar preparados. Não é nos amotinando daqui e dali. Alguém vai dizer assim, mas Arquimedes está dizendo isso, porque não resolve. Se você quer conversar sobre qualquer direito seu a nível legal, você precisa de ter um embasamento e representantes. Aí entramos naquela frase anterior, quem há de vigiar o vigia? Dizer que seremos cerceados ou não seria exercício de futurologia. Então cabe-nos nos organizarmos, procurarmos os representantes que temos e de forma legal e ordeira defendermos a nossa reivindicação. Porque tudo que passar disso só vai trazer problemas para a nossa classe.
Então tem que ser de forma ordeira, legal, alinhada, bem feita, sobre critérios e sobre sustentáculos que mostrem que é bom e importante ter esse esporte ativo na sociedade, de que ele pode ser praticado com segurança, de que o histórico dele é de 99,9% de segurança, sem apresentar riscos, e obedecermos às leis vigentes até que elas possam ser seduzidas pelo nosso desejo a afrouxarem ou se coadunarem mais com aquilo que é a nossa vontade de ter uma liberdade um pouco maior. Esta frase filosófica talvez resuma o que cada um de nós deve pensar nesta hora. É melhor acender uma vela do que maldizer a escuridão. Como cidadãos, precisamos de estar prontos ao que a lei que nos rege traz sobre nós. Quer concordemos ou não, somos cidadãos de bens, somos atiradores responsáveis, somos gente que ama o esporte e que com legitimidade queremos praticar esse esporte. Nada adianta agora que não seja nos unirmos e de forma ordeira pelos representantes legais tentarmos fazer reivindicações. Amaldiçoar a escuridão é para os fracos. Acender a vela é para aqueles que não se entregam.